Olá, galera, mais uma vez aqui, gravando um podcast aqui com o C-Rebel, junto com parceria com a Monkin. A gente tem um papo diferente planejado agora para esses próximos minutos. A gente vai falar um pouquinho dos cenários futuros, como a gente está enxergando ciclos de inovação, impacto disso no mercado, por 4 pontos de vista totalmente diferentes. A ideia nossa é abordar um pouquinho disso. Me apresentando de novo, quem não me conhece, meu nome é Guilherme, estou como gerente de inovação da Industry Group e vou deixar a galera se apresentar também. Vamos lá, Lê. Valeu, boa Gui. É um prazer, meu nome é Alexandre e eu lidero dentro de uma grande corporação brasileira a questão de inovação aberta. Boa. Eu sou o Eduardo, tô em casa aqui, mas tô como convidado hoje. Eu não vou fazer a pergunta, eu vou responder, tá? Que isso? Sou fundador e CEO da Monk. É muito legal estar com vocês aqui. É super bacana e super muito divertido estar com vocês. Boa, prazer, eu sou a Duda, sou Innovation Manager do Escritório de Inovação da Universidade de Basileia, na Suíça, e faço parte do time dos Rebels. E juntos hoje a gente vai discutir algo, acho que diferente, curioso, mas que mexeu com estruturas, áreas, posições, responsabilidades e papéis de cada um daqui. Gui, Vamos lá, eu queria só trazer um contexto para plano de fundo aí do debate, que meio que assim, se a gente olhar para os últimos anos, a gente teve diversas tecnologias diversas aparecendo, impactando empresas de formas diferentes também. Então, se eu fosse, eu vou do presente para o passado. A gente tem IA com certeza sendo o grande foco dos últimos anos, mas a gente viu o Open Innovation forte dentro do nosso ecossistema para o Brasil, Ventures tendo seu protagonismo em algum momento e agora já sofrendo novamente. A gente viu marketing digital, marketing de influência, diversas formas diferentes de comunicação aparecendo. Se eu for um pouco mais para trás, começa a vir indústria 4.0, Lean Six Sigma, sei lá, começa a olhar para outras mudanças, outras abordagens que teve para trás, daria para voltar até internet sendo usada nas empresas pela primeira vez. Cada uma dessas mudanças, normalmente ela gera algum impacto real dentro do seu ambiente. A gente consegue ver muito bem quem tentou ser protagonista, quem tentou ser um bom fast follower de alguma tecnologia nova acontecendo. Às vezes teve alguma área mãe que abraçou algum assunto, então assim, pega o IA hoje. A gente vê alguma coisa acontecendo em inovação, às vezes algumas áreas de TI conseguem ser bem protagonistas disso dentro das empresas e trazer essa competência rápido para debate. Outros casos não, porque às vezes eles têm um perfil mais de farmer, não de hunter, de explorar alguma coisa. Então assim, de empresa para empresa, de segmento para segmento, cada mudança, quer seja de tecnologia, quer seja de comportamento ou metodologias, isso teve impacto diferente. Agora sim, como que a gente consegue ver, às vezes, uma área de inovação sendo relevante ainda para os próximos pontos? É se preparando para uma próxima onda? É ainda sendo esse órgão que acelera a entrada de uma nova coisa que acontecer com facilidade para a empresa? Porque ainda, assim, o que sobrevive é agregar valor. Ele precisa ainda estar gerando esse valor da melhor forma possível. Mas de que forma que isso aí vai funcionar? Áreas de inovação realmente vão morrer conforme o plano original e não precisa mais fazer porque todo mundo está conseguindo inovar? Enfim, como que a gente vai estar trabalhando nisso nos próximos momentos? Gui, eu acho que a questão da inovação é muito aquela história do tudo que é curva de rio, tudo que é estranho acaba parando. Porque é o seguinte, você pega uma empresa, uma corporação, uma instituição, ela tem as caixinhas, né? Tem os departamentos e tal. Entra alguma coisa nesse funil. Sempre tem as caixinhas. Então, né, chegou ali uma nota fiscal, um olerite, não sei o que, você saiu ali uma demanda de um Windows novo e etc, você sabe propor qual caixinha. E a inovação é muito essa caixinha de assim, é outros, né? Entrou alguma coisa estranha, Uhum. né? ficou residual, vai para... O else é o if, o else é a parte de inovação. Então, realmente, como você falou da questão, cara, qualidade já foi uma coisa de inovação, era uma área que não existia dentro das empresas. Há 30 anos atrás, sei lá. E aí virou uma caixinha. Então eu acho que o output da inovação é essas caixinhas. Então, como você trouxe na questão dos ciclos, a partir do momento que aquela coisa estranha ganhou um espaço, ela vai ser direcionada e aquilo é a saída, né? Então acho que a inovação vai continuar sempre mexendo com essas coisas novas e tem que estar antenado, tem que estar conectado. E outra, né? Vamos lembrar que nesse processo de aprendizado você tem muito erro, né? Então, a inovação aberta, como você trouxe, sei lá, tinha lá, você tem que ter programa de ideias, tem que ter embaixador, você tem que ter POC, desafio para estar. Não quer dizer que tudo isso funcionou dentro da sua instituição. Não estou falando que a iniciativa não funcionou. E se você olhar para a questão das startups em termos de investimento, primeiro, startup era um ser novo.
que é isso, né? Assim, que a inovação aberta ganhou um destaque muito grande por causa da questão de startup. Mas sempre existiu inovação aberta por causa das universidades, Isso. etc. Com outras né? empresas. Com outras empresas. Sempre inovação, se a empresa está aberta, existe inovação. Mas só para você ter uma noção, isso foi tão novo que aí vem por causa da transformação digital, que até investimento em startup, mesmo no Vale do Silício, quando iniciou investimento em startup, aquilo era tão novo e não dava para usar as técnicas que existiam para aquele novo ser, que lá as primeiras metodologias de investimento eram o spray and pray. O cara investia em 500 startups. O que sobreviver foi. Deu. Que bom. Só que com o tempo, você vai ganhando expertise e criando playbooks. Ou seja, não é mais o spray and pray. Então, assim, é isso que eu tô falando em termos de ter as caixinhas, construir as caixinhas. Então, e por isso que a equipe, por isso que o departamento, por isso que o soft skill, hard skills dessa galera precisa ser muito mais uma galera que anda na areia do que uma galera que anda na calçada. Que é o quando já é conhecido, né? O caminho de inovação é muito mais e até não ter tortuoso. um playbook, olhando até... Eu olho muito por... A gente talvez seja o player que mais trabalha com área de inovação no Brasil, sabe? E a gente olha por panoramas, e ano passado a gente foi muito demandado por educação. Então, entrando numa linha, foi o quê? Era inteligência artificial. A galera falava assim, Monk, a gente precisa de um treinamento sobre inteligência artificial para alta liderança. A gente precisa de conteúdos rápidos para botar no LinkedIn da alta liderança. Então, assim, era muito isso. Esse ano já foi muito mais assim... A gente precisa ter ação de marketing com inteligência artificial. Então, assim, acho que esse andar na areia é muito isso. Assim, cara, não, como era no passado, já mudou para esse ano. Então, acho que o skill é muito isso. Se adaptar rápido, porque você vai continuar levantando bola para alguém bater. O tempo Ano inteiro. passado era educação, e agora? Eu não acredito em morte. Eu acho muito duro você falar em morte. Eu acho que a palavra é adaptação. E o tempo inteiro. Porque se antes a inovação ela precisava existir para colocar a bandeira de que inovação existe e é importante para trazer novas ideias, para se conectar com o ecossistema, com agentes diferentes e externos lá dentro da corporação, ela assume um papel diferente. Então, se ela vai ser um grande facilitador de entrar em novas tecnologias, se ela vai ser um facilitador de novos métodos de acessar o consumidor, ou se ela vai ser um facilitador de conexão com startups, isso depende do perfil da corporação, dos agentes que estão se relacionando. Isso depende da fase de maturidade daquela corporação também de lidar com inovação. Isso depende de comunicação também, como ela quer comunicar e que forma a inovação pode ser um grande facilitador disso. Mas eu acho muito duro você dizer que vai parar de existir. Eu já estava debatendo um artigo de um amigo nosso, né, que comentava sobre o novo formato de inovação aberta. Inovação aberta sempre existiu, a metodologia de conexão de agentes externos para somar e criar novas soluções. Agora, a forma que existia antes de ser muito universidade, P&D com corporações, que passou para startups, talvez ela faça um shift bem duro, sim. Mas deixar de existir, acho que não. Não acredito nisso. É, porque se a empresa existe, ela inova. É isso que tem que Se desmistificar. ela não inovou, ela morreu, né? Ela morreu. Aí tem os casos que todo mundo cita, que eu não vou citar, mas assim, cara, quando a água, tipo, cara, se a empresa, a gente está inovando o tempo inteiro, é que às vezes fica na questão do rock science, né? Inovar, às vezes, tem que ser uma coisa disruptiva. Galera, o iPhone há 16 anos, 17 anos, qual foi a grande disrupção? Então, assim, a primeira foi, mas depois, não dá pra ficar disruptando toda hora, né? É mais uma briga pra não morrer agora e continuar sendo relevante do que fazer grandes coisas diferentes. E você vê essa questão de que, às vezes, essa questão de inovar aberta é porque hoje a inovação, a concorrência vem de tudo quanto é lado. Né? Quando é que, por exemplo, uma empresa de moto ia achar que o iFood ia ser concorrente deles? Então, assim, isso que é a competitividade hoje em dia, o acesso, né? A gente tava falando sobre isso. Qualquer um pode... Antes, pra gente fazer isso aqui, você precisava ter um estúdio gigantesco ali de uma grande emissora. Hoje, com o seu celular, você faz um programa. Então, tá muito mais aberta a competitividade. E talvez inovação aberta, talvez até mais relevante o termo inovação aberta, porque hoje tem muito mais conhecimento, muito mais player. Então, assim, uma coisa que eu tô vendo no Cubo direto, assim, o Cubo agora lançou o Hub de Mídia e Entretenimento, que era essa galera, que as emissoras, canais, agências, produtor, que é uma galera que antes não tinha. Pô, beleza, então agora eu tenho que abrir para outros players que não faziam parte do meu status quo ali. Tipo, agora eu tô falando, antes eu falava corporação, falava com o agro, falava corporação do agro, com a startup do agro, com o fundo do agro. Beleza, agora não, tô falando com outros players.
veio pro Cubo agora também o pessoal da The Founders, que é uma galera da Gen Z, Uhum. que tem uma comunidade, que são outros players, que antes era inimaginável, pô, antes o quê? Era academia, startups, não pensava numa comunidade de pessoas de 20 anos menos, estão na faculdade. Então, assim, acho que a inovação aberta como inovação aberta é muito legal, porque agora tem vários players e Sim. muito mais conhecimento. Então, eu tenho que ser mais aberto ainda a essa inovação. Eu tô total de acordo com vocês. Principalmente nisso de assim, daí, se a área de inovação tem que ser correspondente direto com a estratégia de qualquer empresa, se a estratégia fez você levar para a área de inovação virar praticamente IA 90% dos seus esforços e alguma outra coisa, é o que a empresa está precisando. Ela tem que ser esse órgão mesmo flexível que traz o que tá rolando de fora, porque talvez ninguém vai fazer isso tão bem que nem a gente. Mas de uma forma estratégica, né? Se não conectada com a esse é o estratégia, ela ponto, perde valor e ela esse não é o agrega. ponto. É isso aí. E é Não isso é que a porque é gente... legal, Não. né? Não é porque é legal. Ou seja, se a empresa, a estratégia dela, o mercado dela está sendo disruptado, é lógico que ela vai ter que arriscar mais ou se conectar mais com outras áreas. Mas se você tem uma empresa que a disrupção está vindo em sua direção, não estou dizendo para você ficar numa posição confortável, mas assim, você vai ter outras prioridades e você vai ter outros desafios, né? Eu tenho uma dúvida, talvez vocês estão mais dentro das corporações. Eu senti uma diferença muito grande de quando a área tinha um objetivo muito claro e uma meta muito clara para bater ali. Então, assim, tem uma corp muito legal que a gente atende, que ele tinha uma meta financeira de trazer ou receita ou save, e eles dobraram a meta e agora conseguiram o triplo de orçamento. Que eu fiquei assim, foi pela primeira vez eu vi dinheiro, sabe? Esse dinheiro. Primeira vez que eu vi a área falando assim, de dinheiro de fato. Então, a nossa meta é esse valor. E eles abriram o jogo pra gente na primeira reunião de onboard e falou, como é que vocês podem ajudar a gente com isso? A gente desenhou como comunicação pode ajudar, como que a gente consegue falar pro mercado e trazer receita. Foi muito legal, a gente foi na festa de encerramento, no prêmio de encerramento deles, e trouxeram todos os valores, o CEO tava lá da corporação e falou assim, cara, impressionante o que a gente tá conseguindo fazer. Ali ficou muito claro que aquela área não vai morrer de inovação nunca. Porque tinha um objetivo e uma meta muito clara. Eu queria entender com vocês. Mas vê que coisa interessante. Depende muito da maturidade da empresa. Se ela não sabe onde ela quer chegar, qualquer caminho vai servir. Isso serve para tudo na nossa vida, mas quando a gente fala de negócio, ainda mais. Então, se a alta liderança sabia qual era o destino final, ele foi encontrar qual parceiros iriam acelerar a jornada. Então, ele encontra com inovação aquele que se conecta, que agiliza, que tem metodologias mais rápidas do que o que ele tem dentro para chegar lá. Então, é mais fácil ele visualizar. Ele tem clareza do fim, então o meio ali está mais fácil de ser gerenciado. Quando não se tem o que é experimentar, aí que eu acho que pega bastante pra gente que tá com inovação. Como que você mede cultura? Como que você mede a ida a eventos, a exposição a contextos diferentes de inovação, ambientes diferentes? Aí é bem difícil. Então, se você não sabe onde quer chegar, os caminhos de inovação tem vários. Aquele canivete bem conhecido que a gente tem. Sim. Mas o canivete pode ser inútil se você não sabe para que você vai usar. Então, nesse caso bem específico, que bom. Acho que a clareza, ela responde bastante. O Edu, o Ale, acho que vai poder até falar mais do que eu, mas nós, por ser de indústria talvez mais raiz, tradicional, nesse sentido mais de base, nossas áreas de inovação já nasceu com métrica clara desde cara. Perfeito. Porque muito mais conservadora nesse sentido. É indústria, né? E isso aí. E talvez por conta disso, e sempre ter número claro, talvez. Eu também acho que nunca chegou na discussão de a inovação vai morrer. Isso nem passou perto da porta, porque assim, e se eu entrego os números que eu deveria, e tem saving, tem nota fiscal envolvida e tudo mais, acabou. Sempre vai ter sua relevância. Eu acho que é muito. Não é nem lá nem cá, entendeu? Assim, sim, a inovação tem muita exploração, muito desconhecido, mas também tem outras coisas que você consegue trazer, né? A gente até estava discutindo aqui fomento e etc. Isso é um tema que às vezes muitas empresas nem têm uma área específica. E aí a inovação, isso pode ser um habilitador, vamos dizer assim, para os projetos de exploração que você tem. Então, eu acho que não é nem lá nem cá, sabe? Assim, tem que ter um número, porque, ok, faz sentido, a gente tem que estar entregando valor de alguma maneira, mas tem coisas que são intangíveis, né? Eu mesmo trabalhei muito tempo dentro de um hub de inovação. Aí chegava startup lá, empreendedor, e falava, cara, qual é o valor? Que é o que o Cubo enfrenta. Cara, é super intangível, no corredor encontrar seu primeiro futuro cliente ou investidor, como você metrifica? Porém, o espaço é mais, no meu caso lá, o espaço era mais barato, né? Entendi. Não a questão do Cubo, mas lá era um subsídio governamental. Cara, você vai pagar R$10 o metro quadrado com internet. Então, assim, tinha isso. Tinham 50 argumentos, mas o que era usado para provar foi... Mas entre intangíveis Que não é o grande intangíveis, maior. Entendeu? eles têm que existir. Tem. Você não pode ficar só nos
números, porque Isso. se você se você se Prende. se Atentar. você se prende só nos números, você não explora, você não arrisca. Inovação é risco, é experimentação e é erro, né? Então, se a alta liderança, se as pessoas envolvidas também não têm essa clareza do Isso. conceito de inovação, que ele é bem Isso. diferente para algumas pessoas e para algumas realidades e contextos de mercados, não se sabe onde quer chegar. Então, Hoje eu tenho um CEO que ele olha meu portfólio de projetos e fala assim, não, tá muito verdinho. Né? Porque a gente tem um semáforo lá Tá e dando fala, certo? Bora apostar. porra, não é Tá muito inovação. verde. Então, assim, só que também não é ser todo vermelhinho. Sim, E Se amarelo, fosse todo vermelho, eu ia falar assim, cara, acho que... não tá legal. Mas assim, aquela história de investimento, é investir em 10 para 2 darem certo e pagar a conta de tudo. Agora, o discurso é bonito, né? O discurso é Google, mas a realidade é Ford, né? Então, assim, você tem coisas que você tem que fazer um mix. Então, acho que a questão da inovação é muito você se atentar à estratégia. Isso é, Uhum. né, essencial. Qual a direção que as coisas estão indo? E você ter um mix entre exploração e implantação, né? Perfeito. Acho que esse que é um equilíbrio que as áreas. E morrer é muito forte, né? Falar, pô, morrer. Existe a maturação. Exato. Assim como antigamente uma aceleradora de startups ela era super relevante só por ter um cheque anjo, hoje não é mais assim. E antigamente as startups entregavam, sei lá, 3% do equity por mentoria. Hoje em dia o ecossistema amadureceu. Uhum. Nenhuma startup vai te entregar 3% por causa de mentoria ou ter alguém no board. Então, acho que é um crescimento, né? Acho que essa é a questão principal. Um ponto que eu ia falar é que tem um aspecto de narrativa também super interessante. O que é que você quer contar? Você quer contar que você experimentou bastante, que você arriscou bastante, porque isso é importante para o teu negócio? Tá, então aquilo vai agregar valor, então é importante você experimentar eventos, experimentar ecossistemas, hubs de inovação, interações, um pouco do intangível que a gente está falando. O outro lado também responde. A narrativa é falar de número, que você teve saving, que você teve um acréscimo de tantos milhões de reais por conta de uma interação com um agente, um startup, um agente externo. Uhum. A narrativa também, eu acho que molda um pouco de onde que você quer encaixar a inovação. E assim, aí eu acho que entra na nossa praia aqui. Acho que o case com o Bruno que a gente fez com o Ambev foi muito legal, assim, porque a gente contou tudo que o Bruno fazia, 100%. Então, assim, cara, a gente testou alguma coisa. Não tem nenhum save em testar cerveja com drone. Não tem receita de fato, mas, pô, eu tô testando e a companhia começa a ganhar posicionamento. Mas então, é porque é um B2C. Não vai funcionar essa estratégia num B2B. Mas ainda assim, dá pra fazer assim. Por que foi feito? Estamos testando 10 startups. Então começou a contar uma história. E aí, trazendo essa linha de contar a história e a inovação fazer parte de uma estratégia de marketing, trazendo pra cá, a gente tá vendo em várias áreas pessoas de inovação indo pro marketing. Eu tenho alguns papéis desses, sim. Tem bastante. Bastante, sim. Eu tenho de cabeça rápida, assim, 5 pessoas que eu vi que foram pro marketing. E o que a gente, eu e o Ter, a gente desenhou meio que um projeto e falou assim, a gente acredita que as áreas de inovação vão virar áreas de marketing, assim. Porque são histórias reais, são coisas que as pessoas querem ver e são coisas que querem fazer. Então tem um match muito legal. Então essa história de contar narrativa tá totalmente ligado à estratégia de posicionamento da empresa, que dá pra ser mensurado, sabe? Não tô falando de receita, de fato. Eu entendo, mas eu discordo gentilmente. Tudo bem? Eu discordo gentilmente. Gentilmente. Porque eu entendo que a narrativa ela é super importante para posicionar, para explicar e para contar uma história interessante para o negócio e para o mercado também. Mas inovação por si só tem outras competências que não só a comunicação. Qual é o ajuste fino? Se vai ser só isso ou só aquilo? Talvez indústria responda de um jeito, talvez finanças responda de outro. Mas eu não acredito que vai ser, ainda que a onda esteja levando para marketing, eu não acredito que é só marketing. Eu acho que vão ter aqui eu tô ramificações. puxando pro meu campo e eu falo, 50% de inovação pra mim é comunicação, porque é a parte que defende. Mas brincando assim, eu acho que tem várias outras frentes de inovação que a gente conhece, mas quando eu digo assim, é muito a narrativa de contar a verdade, que só a inovação tá com a barriga no balcão consegue fazer, eu acho que é uma narrativa muito legal pro marketing. Sim. Então assim, tá vendo sim. grandes corporações, sejam indústrias, sejam techs, que estão querendo falar o que é feito porque é verdade, sabe? Então, mais do que fazer a propaganda pela propaganda, acho que inovação, se ela junta com marketing, ela fica mais relevante. Acho que é isso que eu quero dizer, entendeu? Ela fica mais palpável, começa a contar nas histórias. Pô, talvez o que a Copa Energia fez aqui no Cubo, super legal, foi através de inovação. Sim. Puta ação de marketing, de comunicação, de posicionamento e um trabalho absurdo de inovação. Talvez se não tivesse feito trabalho de inovação, não conseguiria fazer um barulho de comunicação assim. Você me corrige se eu falar besteira, que eu não sou de marketing. Mas assim, se eu pego aquela definição de marketing que fala que é
a disciplina que estuda completamente o mercado, suas tendências, suas direções, eu concordo, inovação é totalmente isso. Porque o que a gente está fazendo é tentando estudar mercado, tendências, que tecnologia está pingando ou não, trazendo e, tipo, soft landing disso dentro Marketing da é empresa. entender para atender. Acho que Então, isso é inovação também. legal. Certo, correto. Última pergunta que eu queria fazer pra vocês, até pra gente não esticar tanto em tempo. A gente já viu muita gente, tipo, pega uma próxima tecnologia que rolar agora, daqui 5 anos. A gente vai ter, com certeza, errar a mão de novo em investimento em cima disso. Quer seja pra mais, quer seja pra menos. A gente vai ver gente que vai acertar mais, porque vai ter apostado corretamente, ou a gente vai ver que nem outros hypes que a gente já teve aí também, que a galera errou a mão de alguma forma. Vocês acham que ao longo do tempo a gente tá mais acertando ou mais errando nesse sentido? Porque em metaverso a gente errou total. Em A agora a gente já tá apostando corretamente, o bobear tá... Nunca teve tanto investimento no mundo, mas o bobear tá dando corretamente seu retorno em cima disso. Será que a gente vai mais acertar ou mais errar pro futuro? Tchan, tchararã. Pergunta difícil, né? É verdade. E já dando a minha resposta, eu acho que a gente ainda erra mais. Mais. Porque eu acho que o mundo é cada vez mais incerto e Mais dinâmico, né? eu acho que a gente, embora possa ter mais playbooks, mais conhecimento passado, o futuro é tão imprevisível que eu só vou errar mais. E eu acho que vai ser um mundo de testes também, né? Quando é um mundo de testes, a gente vai errar mais. É isso Mas aí. desculpa abrir isso aqui, é um mundo de testes e de errar mais, mas o mercado ele tá super intolerante para teste, né? Exato. A gente teria que estar É. aprendendo mais disso. Então, contração dos VCs, É isso os aí. investimentos que ficaram congelados. Então, ainda que o mundo esteja mudando o tempo inteiro, o tempo todo, a cada segundo, em contextos diferentes, a tolerância para o erro, ela deu um shift bem considerável. Certo. Eu não tenho resposta pronta. É que eu acho que a gente, como eu estava comentando, a curva exponencial não tem como ela continuar exponencial, senão ela dá a volta, né? Tipo, a gente, como eu dei o exemplo do iPhone, deu uma estabilizada, né? Então, assim, não tem essa questão, a IA é uma coisa, peraí, IA fala desde os anos 70, 60, é que agora o poder computacional te está dando a oportunidade de usar essa tecnologia, mas não é algo novo, né? Novo, que nasceu ontem, né? Então, assim, eu acho que é muito isso, o mercado cada vez mais dinâmico, então você vai errar, você vai ter a habilidade de testar mais, como eu dei um exemplo, antes para você testar um programa, você precisava, meu Deus, fazer um monte de coisa, ter um investimento gigantesco, e hoje você consegue fazer o que a gente está fazendo aqui, ou você na sua casa com o celular. Então, eu acho que a gente tem muito mais testes e, consequentemente, erros, né? A chance, talvez né? os erros, hoje são mais baratos, né? Então, assim, Isso. talvez a tendência assim, acho que a gente quer gastar menos, mas talvez os erros vão ser maiores, porque a gente vai testar mais e vai ser mais barato, assim, isso. né? Só que a gente tem que aprender a testar mais. Eu Exatamente. concordo com a Duda, que a gente não tá testando tanto. Enfim. Pô, gente, dá pra falar mais. Nossa, Ficaria aqui. De futuros, ciclos e por aí vai. Eu acho que foi ótimo, assim, que não falei do início, a expectativa era pegar vários pontos de É vista. interessante. Bacana ver como cada um pensa sobre o assunto. Pessoal, a gente tá tendo uma série de podcasts, vocês vão ver que a gente vai debater muita coisa aí dentro dessa série atual. Vamos falar de fomento, vamos falar de IA, vamos falar de o que deveria acabar para 2025 e a gente só trazer coisa nova para 26, enfim. São assuntos bem bacanas, acompanha a gente. Obrigado, Monk, por estar sempre junto com a gente, ajudando o Sea Rebels nesse sentido. Enfim, gente, nosso papel aqui é impactar o ecossistema. Se vocês estão gostando do que a gente tá falando, não comenta aqui pra gente também, pra gente poder entender para qual direção a gente poderia estar levando nossos papos também. Beleza? E os conteúdos que tem das últimas temporadas são super legais também, super São. relevantes, são um dos conteúdos mais vistos até da Monk, porque a galera se interessava muito. Então, sinta-se em casa, quando puderem voltar, sempre estão aqui, que tiver assunto relevante, discutindo no grupo. Galera, podemos ir hoje na Monk. E agora vai ter um estúdio autônomo aqui no sexto andar, né? Legal. Então, assim, Olha. 24 horas por dia, dá pra liberar 1 hora pra vocês por mês, pra, tem um assunto relevante no grupo, vamos sentar lá e vamos gravar? Então, Ó, acho já que falou, tá conteúdo relevante. gravado, viu? Vamos deixar aqui, tá Mas gravado. é o meu time que edita, então vamos ver se eles vão tirar. Não edita, por favor. Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigada e fica de olho. Legal. Até Tchau, mais, tchau. gente. Valeu. Valeu.